E o David vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livreto Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o texto de número 80. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presentei um amigo com uma flor. Faze sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Ultimamente, a gente tem passado por um momento histórico em que, não raro, as pessoas têm se mostrado tristes com a questão política, com a questão social, etc. Isso vem acontecendo há muito tempo e a maioria das pessoas não percebem. Só percebem quando as coisas batem à sua porta. A miséria humana, o sofrimento, ele sempre existiu. Isso é uma constante na história da humanidade. E as pessoas esquecem que política não é o sistema econômico. Política não são essas questões. A questão principal da política é qual mundo que eu quero. Qual mundo que eu quero construir, qual mundo que eu estou e que me proponho a modificar. Se eu puder modificar para melhor, não interessa a tendência que isso se coloque. Eu estou construindo um mundo melhor. Um mundo melhor é um mundo que está fora de mim. Tudo que não sou eu é o mundo. Então, se você puder ser isso que ela descreve, há moedas de amor que valem mais do que tesouros bancários. Presentei um amigo com uma flor, faze sorrir um triste, enlaça de ternura um desafortunado, acena com fraternidade uma pessoa solitária, ajuda a Iraci a complementar a cesta básica, compra uma caixa de bombom, fala com o vizinho que nunca falou com você, sorri o tempo todo, é importante, até para aquelas pessoas que você não nota que estão te olhando. Canta uma música enquanto que você anda na rua. São coisas que você modifica o mundo de forma tão absoluta, porque esse momento, ele nunca vai se perder dentro de você. Essa construção é uma construção lenta, em que você decide dar de si, construir um mundo, encher de flor uma existência. A sua existência é essa vida que está cheia de flor. Se você puder fazer com que ela esteja aqui nesse momento, como algo que está brilhando, se expandindo, modificando, enchendo de energia, calor e fraternidade aonde você anda, você pode até achar que não está modificando nada no sistema político, mas você absolutamente está fazendo isso. Boa palestra a todos. Jesus, querido mestre, amigo amoroso, que nos acolhe nesta noite de hoje, abençoando-nos, envolvendo-nos em alegria, em bênção. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho, a sua alegria, envolve em seus braços o nosso amigo querido Célio Gomes, inspirando-o nos estudos que ele nos traz na noite de hoje, para maior compreensão dos seus ensinamentos e da nossa própria vida. Graças a Deus. Boa noite a todos. O nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo,
o capítulo Muitos dos Chamados, Poucos dos Escolhidos, e eu acho esse capítulo muito forte. Não tem leveza, né? Aqui fala muito diretamente sobre as questões que realmente fazem com que nós sejamos daquelas pessoas que conseguiremos ter um mérito com o aprendizado que a gente tem na Terra. Primeiro, a gente precisa situar a Terra e pensar nessa Terra. E há pouquinho o companheiro estava dizendo, tudo o que está acontecendo nesse momento, o Brasil caiu no ranking, nós ficamos mais tristes. Vocês viram essa reportagem? Né? Nós saímos de uma posição e passamos para uma posição de que somos um povo mais triste do que éramos há algum tempo. E tem muitas justificativas para isso. E olhamos a Terra como um todo, atualmente, vemos bastante situações difíceis. E aí a gente precisa lembrar da doutrina quando ela diz que a Terra é um planeta de expiações e provas, passando por um processo de regeneração, mas encarnam aqui espíritos rebeldes à lei e que nós ainda encontraremos na Terra uma série de problemas relacionados a uma natureza que ainda é ingrata. Então, nós vemos aí uma série de situações que são fenômenos naturais que levam o homem a ter que lidar com muita dificuldade. Mas, se nós olharmos com um olhar muito claro, nós vemos que a grande confusão quem faz somos nós. Não é? Os seres encarnados, os seres inteligentes que estão aqui, o animal, o ser humano, que tem algumas pessoas que fazem estudos com um olhar apenas material e diz que se a gente continuar do jeito que está, nós todos vamos nos acabar. Nós vamos nos destruir, nós vamos ser uma raça perdida. Né? Alguns cientistas chegam a essa conclusão porque não olham o lado espiritual. Porque há uma situação bastante interessante, também dita pelo nosso companheiro, que a Terra passa por dificuldades, e sempre passou, e nós estamos sempre aí nos reinventando, né? Nos procurando as saídas. E nós olhamos hoje como é interessante, quando nós estamos naquele processo de um pouco mais tristes e recebemos uma mensagem no WhatsApp com uma força, um vídeo que nos promove a pensar, e aquilo chega no momento tão oportuno que a gente olha e agradece muito, porque como era difícil. Eu me lembro que nos treinamentos de empresa que a gente fazia, quando a gente queria um vídeo daquele que nós nos interessávamos, como era difícil conseguir aquilo. A gente, na época, tinha que botar na fita, e porque não tinha como gravar. Hoje, eu cheguei lá no treinamento recente, tu passa na hora, está no meu celular, né? Então, uma coisa maravilhosa. E quantas mensagens a gente recebe? Quantas pessoas estão preocupadas em mudança de valor? Quantas pessoas estão olhando para si mesmas e dizendo, bem, por que eu não estou feliz? Já é uma pergunta bastante significativa. Né? Porque já está olhando para dentro da gente mesmo, pergunta, por que eu não estou feliz? O que me trouxe até aqui? Pode ser que não seja em todos os aspectos da vida. Eu posso estar com algum problema num aspecto, no outros eu estou muito bem, no outros eu estou mais ou menos, mas a grande pergunta é essa, por que eu não estou feliz? E aí começa a buscar a resposta. O seminário que vai ter aqui é uma busca. Muita gente vem buscar esse seminário para encontrar respostas. Por que não está feliz? Não é? Outras pessoas vão buscar nos livros, vão buscar nas conversas, nos grupos, vão buscar nos vários segmentos religiosos, vão buscar na ciência. Está todo mundo procurando. O que se tem como unânime, isso é unânime, que coisas materiais somente não trazem felicidade. Não é por quê? Porque elas não são nossas, elas estão conosco temporariamente. E as pessoas já estão olhando isso. Então, começaram a fazer valer coisas do tipo, eu não preciso dar uma braçada de orquídeas, eu posso dar uma margaridazinha, desde que eu tenha ali o meu sentimento,
eu coloco o meu sentimento naquilo que eu estou fazendo, ela vai ter um valor muito grande. Se eu posso dar orquídea, muito bem. Não vai me pesar, não vai me criar problemas, né? Vamos fazer. Mas o importante é que a gente saiba que as pessoas começaram a valorizar o sentir, muito mais, né, do que o ter. E isso em todas as camadas. E a gente recebe isso toda hora com essas informações. Nós vemos hoje a doutrina espírita, que sempre trabalhou isso. Nós vemos hoje o Papa Francisco trabalhando isso com muita força. Nós vemos o movimento budista trabalhando isso com muita força. E todos nós juntos buscando um caminho. E aí ele fala aqui hoje de porta estreita, e o capítulo é que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu quero ler com vocês, porque é quase tão claro o que a gente vai estudar no texto, mas tem umas coisinhas só que a gente vai trabalhar junto para chamar a atenção. Então Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Ele faz uma leitura do mundo que a gente está. O mundo nos convida muito, e enquanto a gente estava distraído, nos convidou muito a equívocos, e ainda nos convida, não é? Está lá convidando. Então ele diz, olha, é muito, e na época dele, então, ele estava dizendo, olha, essa porta aí de guerrilha, de escravização, de morte, de vingança, isso era muito forte. Então ele diz, olha, esse convite é muito grande, é muito sedutora essa porta larga. E muitos são os que por ela entram. Esses muitos que entram pela porta que Jesus dá a imagem da perdição, são filhos de Deus? Por que entraram pela porta larga? Defeito de fábrica? Porque a Terra recebe espíritos que têm, cada um, o seu nível de consciência. E esse nível de consciência é o quanto que eu entendo da lei. Quanto que eu entendo de Deus? Quanto que faz sentido para mim? Qual é o valor? O que é valor para mim? Então, enquanto isso não fica muito claro, a gente vai indo e vai no aprendizado. E muita gente vai. O que só tem o seguinte, a lei, já que nós todos estamos sob o domínio desta lei, então nós precisamos entender que ela nos dá uma certa flexibilidade de ação, mas ela vai sempre trazer a gente de volta para o caminho. Eu sempre gosto muito daquela frase que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? E tem uma outra, mas só que eu também tenho uma complementação. Uma vez eu estava pensando nisso, eu escutei assim, olha, mas não esquece que se a ovelha se desgarrar, o pastor vai lá e traz ela na base da... É o que acontece. A gente vai ter, todos nós. Mas a gente se distrai muito, para voltar pode ser que precise, dependendo do tamanho da distração, a gente tenha que voltar submetido a uma série de processos complexos. E a gente vê muitas vezes aí. E aí o que ele continua dizendo aqui? Quão pequena é a porta da vida? Então ele diz, que vida é essa? Aqueles estavam mortos, os que entraram? Não. Vida para ele aí é alegria, estar bem consigo mesmo, estar bem com o outro, estar produtivo, estar alegre, estar se situando bem nas coisas que está fazendo, porque o tempo inteiro essa é a proposta, né, da gente estar bem. Então ele fala, isso ele chama de vida. Quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Por quê? Aí ele vai complementar. Olha só que interessante. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, alguém perguntou para dizer assim, Senhor, olha a dúvida. Ele chega e fala assim, Senhor, deve ter falado isso baixo. Senhor, serão poucos os que se salvarão, não é não? Ele pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam. Por que será que ele fez essa pergunta? Evidências, né? Ele olhou em torno e disse assim, gente, esse negócio aqui é complicado. Vou contar nos dedos aqui quem vai entrar por essa porta estreita, porque
E ele ficou na dúvida. E Jesus disse assim, Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quem é que precisa fazer esforço? É quem ainda não está pronto. Então, ó, não é uma coisa fácil. E ele diz assim, ó, esforçai-vos. É como que diz assim, ó, o problema é seu. Não é? O esforço é seu. Não é? Não conta que eu vou fazer o esforço por você, não, porque eu já fiz. Então ele fala, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro. Aí ele diz, ó, vos asseguro. Eu estou aqui colocando a minha palavra, que muitos procurarão transpô-la. Muita gente quer. Por quê? Porque percebe no outro uma alegria que ele não tem. Né? Percebe no outro um equilíbrio que ele não tem. Percebe no outro um monte de coisa boa que ele não tem e também quer. Então ele diz, ó, muitos procurarão transpô-la, mas não poderão. Não poderão por quê? Porque o pai vai dizer, não, você não entra. Não, é porque ele vai colocando aqui uma série de coisas, mas ele diz assim, que muitos que não conseguiram entrar vão dizer assim, olha, mas por que você não está deixando a gente entrar? Na verdade, não é ele que não está deixando, a gente que não consegue. E ele fala assim, ó, mas nós comemos e bebemos com você. Você nos instruiu nas praças públicas. Como agora? Ele lhe responde assim, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Né? É forte isso, porque a gente sabe que a bondade divina não se expressa dessa maneira, mas o que ele quer dizer é o seguinte, não é apenas a intimidade, é estar num ambiente religioso, é estar falando das coisas espirituais, é estar muitas vezes até fazendo algumas coisas, mas se a gente não faz aquilo realmente com o coração, já começar a colocar um sentimento naquilo que a gente está fazendo, a gente realmente não vai conseguir. O quê? Ter a paz íntima. Então a gente pode medir o quanto que a gente está aproveitando de tudo isso que a gente está aprendendo, de quanto que a gente está ou não em paz. E Chico Xavier ele falava, olha, a maior riqueza que o homem pode ter é a paz. E eu li uma mensagem dele, psicografada por Emmanuel, né, o Emmanuel que era o autor, que dizia que se você está doente, mas você entende o teu processo de doença, que aquilo tem uma finalidade boa, que aquilo é justo, que aquilo é bom, você fica feliz, mesmo doente. Se você estiver em qualquer situação em que faça um sentido de justiça, você fica bem, fica em paz. Agora, se a gente tem tudo, tem saúde, tem talento, tem beleza, tem dinheiro, mas não tem essa visão de justiça, a gente continua infeliz. E é muito interessante a gente olhar isso. Porque você não tem um propósito superior, eu fico infeliz. Então, a grande busca aqui é entender que ouvir as palestras, vir ao seminário, é super importante, mas é muito importante fazer um trabalho conosco para que tudo isso faça sentido, para nosso bem-estar, para nossa paz. Não significa fazer sentido de não ter problema, que a gente confunde. Se nós estamos na terra de expiação e provas, como é que eu não vou ter problemas? Vou ter sempre, vou lidar com eles sempre. Mas a maneira que a gente vai lidar é que vai mudando, vai fazendo com que a gente encare as coisas com mais tranquilidade do que antes. Então, quando a gente observa, eu só ouvi falar dessa questão das mortes por arma química, não é? A gente olha e se pergunta, dá para ficar bem? Não, a gente sente aquela tristeza, né, aquele mal-estar, mas a gente começa a pensar no que a gente vem aprendendo e começa a pensar numa coisa super importante, que esses espíritos que lá desencarnaram são eternos. O quanto que esse movimento todo vai chamar a atenção das pessoas para modificar seus sistemas. O quanto que isso tudo vai levar a uma mudança que pode ser de curto, de pleno ou de longo prazo, mas alguma coisa vai ter que ser feita. Então, isso tudo que parece hoje
algo extremamente ruim, ele é precursor da coisa boa da manhã, das nossas próprias reflexões, até da gente agradecer pelo ar que a gente está respirando aqui, que não está ruim, né? Porque quantas vezes a gente reclama o tempo inteiro, por tudo, não é? Então, tudo isso é reflexão, mas a gente precisa querer mudar. Então, ele diz que larga, Jesus complementa, é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais. Então, a gente sabe que tem paixão boa, né, e a gente sabe que tem paixão má. Paixão é tudo aquilo que a gente faz com vontade, quer estar ali, não é? Quer estar junto, e tem muita coisa boa, é um estímulo para a gente fazer. Mas tem as paixões mais. E porque o maior número envereda pelo caminho do mal, agora, por que o maior número, novamente, essa reflexão? Porque a maioria de nós envereda pelo caminho do mal. Né? Volta a pergunta, somos filhos de Deus? Temos defeito de fábrica? Não. Então, por que a gente envereda por esse caminho? A maioria de nós. Não é? Porque há uma dificuldade de entender um todo. A gente ainda não se vê como espírito imortal. A gente se vê como um ser humano só, mais físico. Então, difícil da gente abrir mão de certas coisas, nos esforçar por mudar certas coisas. Aí ele diz aqui, estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor. Não é o esforço no outro. Porque o tempo inteiro que a gente fica colocando a responsabilidade da nossa tristeza no outro, a gente ainda não está olhando direitinho para o que tem que fazer. Não é? Maturidade emocional é isso, olha, a responsabilidade das coisas que me acontecem são minhas. Ah, mas você foi levado a fazer isso porque aquela pessoa te levou. Não, aquela pessoa foi um instrumento. Mas eu fiz porque ou eu era carente, e a gente é muito carente, não é? Uma vez eu escutei que eu era carente, fiquei danado da vida, hoje eu sou completamente, tenho uma concepção muito clara da minha carência. Aceitei plenamente. Mas naquela época, não, fiquei danado da vida. Então, carente somos, e por carência, nós vemos aí como a gente, às vezes, abre mão até da própria consciência. Não é? Então, a gente tem essas dificuldades. E aí nós vemos que a outra questão também é como a outra pessoa, ou a gente cede porque a gente não quer se aborrecer. Ah, não quero me aborrecer. Então, a gente vai olhando que as coisas não estão boas, mas a gente não quer se aborrecer, e aquilo vai acontecendo quando a gente vê a situação já está difícil. Então, é preciso muito entender que o problema dessa porta que a gente entra, que eles chamam da porta larga, que leva a gente aos desequilíbrios, e olha, existem desequilíbrios que a gente consegue, quando a gente passa por eles, a gente consegue entender exatamente o que o André Luiz passou lá, naqueles momentos que ele chega no umbral, né, que a gente chama, naquela dificuldade dele, naquela briga, porque ele dizia, ele só acusava os outros. Eu não mereço estar aqui, por que eu estou aqui, isso é uma injustiça. Ele não conseguia olhar momento nenhum para ele. O grande movimento da doutrina espírita, da doutrina cristã, é dizer assim, olha para você. Ele fala, olha primeiro para o problema que está no teu olho, né? Olha para você, para ver, porque se a gente se olhar, a gente vai encontrar. Muitas vezes a gente pensa que nós somos heróis em determinadas situações, porque vencemos uma dificuldade atrás da outra, mas na verdade nós não somos heróis, nós somos displicentes. E em vez de resolvermos a dificuldade, vamos só vivendo dificuldades. Mas aí a gente pensa, sabe, eu sou muito bom, eu venço mesmo, né? Deus está sempre comigo, que eu estou sempre vencendo. Mas na verdade eu estou sempre na dificuldade, porque eu não paro uma hora para dizer assim, peraí, por que eu só vivo com dificuldade? Alguma coisa eu estou distraído, alguma coisa eu estou deixando de fazer, alguma coisa não está boa. E essa alguma coisa está em mim. Eu preciso enxergar isso. E às vezes começa de pouquinho até a gente tomar uma pancada forte
Divaldo Franco até falou numa palestra dele que uma depressãozinha, de vez em quando, é bom, né, porque faz a gente chegar mais, se olhar mais e ter essas respostas. Então, nesse momento, é ver, se olhar e dizer, por quê? Será que eu sou herói mesmo? Às vezes chega no plano espiritual e diz assim, poxa, vivi a vida inteira com dificuldades. Será que era para viver mesmo? Ou eu fui displicente? Fui deixando. Nunca parei para avaliar por que eu cheguei àquele nível de dificuldade. Aí ele diz que esses esforços sobre nós mesmos. Então, eu tenho que resolver alguma coisa, deixa trabalhar em mim. Olhar, eu vou tentar ter um consenso com a Iraci. Pode ser que a Iraci não queira nem me ouvir. Não é? É um direito. Pode ser que ela seja muito solícita. Pode ser que ela entenda. Nós vamos enfrentar tudo isso no mundo. Mas a gente precisa continuar buscando meios de entender, de buscar aquela saída. Porque nós não podemos. Hoje nós não temos mais o direito de suicidar, não é isso? Porque a gente já aprendeu. Porque sabe que é imortal, vai continuar com os problemas todos. Então, isso não dá mais para pensar. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar. Se eu não sei sozinho, e a gente às vezes não sabe mesmo, a gente olha, quantas vezes eu já olhei para o meu terapeuta, ele falando para mim que eu tinha que fazer um negócio, eu disse para ele, eu não sei fazer isso. Isso que você está me pedindo, não sei fazer. Minha cabeça carecia que ia desmontar toda. Aí tinha que ser, e para ele era muito claro aquilo, mas para mim era muito difícil. E aí tinha que aí eu via, poxa caramba, quantas coisas eu tenho maior facilidade. Por exemplo, eu tenho facilidade para esquecer aquilo que as pessoas me fazem, né? Mas tem dificuldades tão grandes para as outras coisas. É isso. Porque nós não somos espíritos em caminho de perfeição, em caminho de realização, em caminho de construção. Então, em momentos nós somos muito infantis. Em outros momentos nós somos muito maduros. Por isso que a gente tem que trocar, que a gente tem que conviver, que a gente tem que estar em grupo, que a gente tem que estar falando, tem que estar ouvindo, tem que estar trocando, tem que estar aprendendo com os outros, tem que estar lendo, tem que estar sempre nessa busca. Porque se nós fizermos o nosso julgamento pessoal, e se a gente trouxer uma série de problemas do passado, a gente pode fazer uma avaliação muito pesada de nós mesmos, que nos leva a sofrer muito mais. E às vezes, quando a gente conversa com uma outra pessoa, aquela pessoa nos dá, né, uma outra visão que até então nós não tínhamos. Então, é importante isso, atendimento fraterno, é super legal. A gente está numa dificuldade, não está conseguindo enxergar, já tentou trocar, já tentou fazer, já tentou perceber, não deu. De repente, no atendimento fraterno, a gente coloca o problema e consegue uma solução, ou pelo menos um encaminhamento para aquela solução. Outra pessoa nos deu um caminho. Não é? Então, é muito bom se a gente puder, nos momentos de dificuldades, fazer, e nos momentos que nós estivermos bem, também nos prepararmos para sermos as pessoas que darão atendimento fraterno às outras. Né? Também precisamos nos colocar ao serviço. Ele diz que poucas pessoas se resignam a vencer as más tendências. O que é má tendência? Primeira coisa, o que é má tendência? Primeira tendência, não é algo nosso, é uma tendência. Então, todos nós temos tendências. Aí o Kardec diz, olha, não existe arrastamento irresistível. A gente pode resistir a tudo. Mas é arrastamento, quer dizer, é o primeiro momento, é o primeiro chamado. Agora, depois que a gente já está lá mergulhado dentro daquela corrupção, que já está lá mergulhado naquele mundo de dificuldades, para sair deles é muito difícil. Então ele fala, ó, não há arrastamento. Ah, me chamou para isso. Chegou o primeiro convite. Se a gente estiver firme, a gente consegue. Se a gente não tiver, a gente vai. Ah, logo a gente viu, isso não é bom para mim, deixa eu sair. Sair. Mas se a gente vai e fica aí, já não é mais um arrastamento, já é um vício. Já é uma paixão má. Mais difícil da gente conseguir, mas a gente sai. Pode não ser nesta existência até,
A gente vai sair na outra, em outras, futuros, mas a gente vai sair. Mas tem uma proporção de sofrimento, uma proporção de voltar para o rebanho. Eu saí, me desloquei, e meu pastor quer que eu tenha abundância, ele vai lá me buscar. Mas ele diz, olha, se você está me dando trabalho, você vai ter que fazer um trabalho também para voltar. Não é assim. Porque não é justo que quem está bem mereça o mesmo tratamento da vida. A vida, a gente vai sendo tratado pela vida. Aí ele diz, por que a gente tem tão pouca resignação com as más tendências? Por isso, porque na realidade a gente é chamado, e aí a terra nos chama, nos convida. Vou contar uma história muito interessante. Pegamos um táxi para trabalhar ontem, 3 amigos. Vamos dividir, porque estava muito calor, a menina estava com dor no joelho, não podia subir. Beleza. Entramos no táxi. A minha amiga estava falando exatamente sobre a questão individual de cada um ser honesto. Eu estava falando isso. E quando nós saímos lá no lugar, o táxi deu R$20 e ela pediu o recibo para pedir o reembolso. Aí o senhor perguntou para ela, de quanto a senhora quer? A gente estava falando lá atrás. Aí ele pergunta, de quanto ela quer? Ela disse, R$20. Ele ficou, talvez, tão insatisfeito, tão mal acostumado, ele botou R$22. Ela disse, não é R$22, são R$20. Aí ele riscou e botou os R$20 e ficou pensando que provavelmente era doente. Né? Mas viram como é que é isso? Ali ele tem uma oportunidade. E tanta gente já pede isso a ele, porque é por isso. Tanta gente já pede isso a ele, e ele teria na posição dele, não, meu amigo, eu vou dar o valor da corrida, porque tudo bem. Agora, que risco ele correria? Pouco, daquele cara nunca mais pegar o táxi dele. Né? Mas é pouco nessa situação. Agora, o que eu estou querendo mostrar é que, individualmente, se a gente for trabalhando, porque quantas vezes a gente pensa, essa terra não tem jeito, porque a gente pensa no geralzão, pensa no muito, no grande. Mas se a gente pensar individualmente, deixa eu fazer a minha parte, dentro do que me é possível. E por que eu estou falando dentro do que me é possível? Porque tem coisas que eu sou tão criança ainda, que eu não consigo. Por isso eu estou aqui aprendendo. Vou aprender com as minhas escolhas mal feitas, que vão trazer consequências de sofrimento. Para quê? Para reajustar, para eu me desgostar daquilo que eu fiz e mudar meu hábito. Então, isso tudo faz parte. Mas aquilo que a gente já pode fazer, então a gente vai conseguindo fazer. Eu já acredito nisso. Então, deixa eu fazer essa coisa direitinha, porque eu já sei desse valor. E a gente sabe muito, não sabe? Só que a gente ainda tem, olha só, como ele diz, não se resignam a combater as más tendências. Aí ele diz, por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí, Kardec vem e diz assim, que essa situação da porta larga, nós já falamos, é por causa do mundo que nós estamos, que é um mundo de expiação e provas. E ele diz assim, se isso que Jesus falou fosse visto de forma literal, sem nenhum trabalho de análise, realmente a maioria da humanidade estaria condenada. Não é? Porque todos nós temos muitas dificuldades. Ainda temos muitas tendências negativas. Concordam ou não? Né? Então a gente tem. E aí a gente, tanto que precisa ter um seminário, precisa ter reunião espírita, precisa ter, né, todos esses movimentos, de mensagem no WhatsApp, né, para a gente não morrer sufocado com a gente mesmo. Então, o que a gente tem, de fato, é observar, então, que se Deus, sendo todo justiça e todo bondade, não podia condenar todo mundo. Mas o que acontece? Como a Terra permite isso, a gente precisa olhar que um contingente de espíritos, que somos nós, estamos encarnados nesse planeta. Esse planeta tem a sua característica.
Tem outros planetas que têm outras características, porque não tem tempo lá, por exemplo, sabe? Então, quando você olha essa questão da Terra, beleza, aqui tem um contingente de espíritos complexos, difíceis. Então, tem essas dificuldades. Agora, olha que coisa interessante ele diz aqui. Por que tantos entraves postos diante dos nossos passos? Não tem entrave nenhum. Nós é que vamos fazendo as nossas escolhas. Por exemplo, como a gente vê lá nesses processos, né, que estão levando à morte de tantas pessoas, de migrações de pessoas, de perda de sapato, é o poder. Simplesmente eu quero poder. Não adianta que eu não largo o poder. O que é isso? É uma clara falta de conscientização de imortalidade. Não é uma... Então a gente vê o quanto que isso é complexo. Por que tantos entraves, então? Por que essa porta tão estreita, que só há muito pouco vai dar o transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Imagina, estou fazendo uma pergunta. Olha só, nós temos uma vida só. A maioria de nós entra pela porta larga. O que vai acontecer com a gente? Vai todo mundo para o inferno, não é isso? E aí a doutrina espírita diz, não é isso. Não é isso. É um momento. A gente vai passar, vai aprender, porque o sofrimento ensina, não é? A gente aprende mesmo. Tem até um médico que perguntaram para ele assim, doutor, como é que o senhor sabe tudo isso? Ele, porque eu sofri. Ele respondeu, porque eu sofri. Então aí a gente aprende mesmo, o sofrimento ensina muito. E depois ele diz aqui, assim é que, se eu também pensar numa vida única, caramba, nada disso faz sentido. Vocês imaginem a gente olhar aquela garotinha lá morta com a arma química, e a gente pensa, e aí? Para que serviu? Agora, se a gente perceber que a gente tem uma pluralidade das existências, que a gente tem uma imortalidade, que a gente tem um porquê de tudo isso, que Deus é justo e bom, que todo esse sofrimento que a gente está passando, decorrente das nossas escolhas, são necessários para o nosso aprendizado, que Ele nunca nos desampara, que Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos guiando, nós vamos saber que, apesar de termos muita propensão para a porta larga, nós naturalmente, fazendo a escolha da porta larga, vamos cansando dela. Porque ela não traz paz para a gente. E a gente quer paz. E aí a gente vai naturalmente, porque tem que ser assim, naturalmente, porque tudo que é forçado não adianta. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem aquela lei, ninguém pode beber, né, depois das 10 horas da noite na rua. Aí as pessoas se embriagam dentro de casa. Venceu o alcoolismo? Não. Mas, pelo menos, lá na rua ninguém está. Então, gente, esse é o propósito, né, da doutrina espírita. Primeiro, dá um sentido ao que Jesus falou. Então, nós somos reencarnacionistas, somos imortais. O que tivermos que passar, passaremos. É importante a gente viver o presente, mesmo com algumas... que a gente chama de novos entrantes, né, chegando, que podem dificultar a nossa vida, e a gente está até olhando para ele, porque ele está muito pertinho da gente, mas, de qualquer maneira, ainda não está presente, então, vamos viver o presente, vamos buscar isso, para não entrar lá naquele sofrimento antecipado, e seguir o caminho. Eu vou concluir rapidinho, vou pedir aqui um minutinho a mais para ela. Eu sei que ela não vai fechar a porta para mim, né? Então, o que acontece? Uma amiga minha diz assim, às vezes eu não durmo, não consigo dormir. Aí eu falei, e o que você faz? Ela disse, nada, não me preocupa, o meu corpo não quer dormir. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Eu vou fazer coisas. Então, eu vou ler, vou arrumar a casa, vou fazer uma pintura, vou fazer um bordado, vou... botar minhas coisas em dia, arrumar minhas coisas. Aí, mas você não toma nenhum remédio para dormir? Eu disse, não, meu corpo não quer dormir. Não quero tomar um remédio agora. E com isso ela venceu a insônia. Ela foi fazendo, falando para o corpo, o que você quer? Então tá bom. Vamos nos organizar? E conseguiu.
se manter em equilíbrio. São caminhos, não é? Então, gente, a vida é assim mesmo, as lutas são grandes, a gente tem dificuldades, mas a gente tem que focar no espírito mesmo. Porque se a gente se prender à matéria, aí o sofrimento é muito grande. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos abra, nos conceda enxergar, né, um caminho novo para nós e lembrarmos que tiremos porta larga, tiremos porta estreita, o que tem é um grande caminho a percorrer que nós vamos fazendo de acordo com a nossa maturidade. Cada um fazendo a sua, mas o grande objetivo é encontrar lá na frente, no nosso tempo, a paz necessária. E essa paz é muito legal quando a gente começa a ajudar os outros. Né? Sempre pensar nos outros, ajudar as outras pessoas. Mas lembrando sempre, né? Ajudar sem se prejudicar. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque também podemos causar muitos problemas quando a gente faz pelo outro e se destrói. Né? Preciso também ter muita atenção.